presidente Pedrinho estava explicando que eram 3 os projetos e que o Pedrinho tem trabalhado para que o Vasco leve adiante o maior dos projetos, aquele com a maior capacidade de receber torcedores. A frase do Pedrinho foi, abre aspas, tive uma reunião e há a possibilidade de o projeto sair de 47 mil para 57 mil pessoas com a ampliação do setor popular. Espero que isso seja confirmado, fecha aspas. Só para contar, os arquitetos têm trabalhado em uma série de alternativas. Inicialmente, esse estádio teria capacidade para 43 mil pessoas. Depois pediram que fosse para 47 mil e o Pedrinho fez esse pedido de reforço para que alcançasse 57 mil pessoas. É até um desejo do torcedor vascaíno. Importante dizer que esse aumento passa pelas arquibancadas norte e sul. O setor destinado a cadeiras cativas e camarotes praticamente não deve ser alterado. Importante contar também que 74% do novo estádio de São Januário terá arquibancadas para pessoas ficarem de pé. O estádio vai sair do papel graças àquele potencial construtivo que já foi aprovado pela prefeitura e também pelos demais órgãos e também graças à venda dos name rights, acordo com a Crefisa. Só para complementar, para que o negócio possa sair do papel, falta apenas a aprovação do projeto pela Prefeitura do Rio de Janeiro, além dos órgãos responsáveis. A ideia do Pedrinho é apresentar tudo isso para a torcida e imprensa o mais breve possível, com as obras iniciando no fim do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora. Vasco já em Porto Alegre para o jogo de amanhã no Beira-Rio com o Internacional, um jogo histórico, reabertura do estádio do Inter. Sem dúvida é um momento que vai emocionar a todos nós, por que não? É um estado com a pujança do Rio Grande do Sul, a importância cultural, a importância econômica para o Brasil e para o mundo, e de repente vindo água de tudo quanto é lado, aquela catástrofe. Os estádios de futebol também sofreram, né? Você pega o aeroporto, né? Até hoje o Salgado Filho não está aberto, nós temos lá o aeroporto fechado até agora, que coisa. Então o Inter vai fazer um jogo marcante, um jogo histórico amanhã, por que não um jogo de festa, porque marca a reabertura do belíssimo estádio do Beira-Rio. Então, mais uma vez, minha solidariedade aos meus queridos amigos e irmãos gaúchos aí. O Vasco terá uma série de desfalques, como a gente vem informando. Maicon, Lucas Piton, também o David, o Kehler, que é emprestado pelo Inter, não pode ser relacionado. A gente também não contará com outro jogador importante, que é o Lucas Piton. Sem dúvida, então o Vasco vai ter mudanças, não tem o Paê e também o Estrela, jogador Estrela que vai passar por cirurgia no joelho direito. Ele tem um problema congênito, né? Ou seja, desde que nasceu um problema de menisco, de vez em quando dá aquela travada no joelho, então o Vasco vai consertar isso agora através da cirurgia. Ele vai parar por 3 meses, ainda é muito jovem e não vai trazer nenhum tipo de prejuízo, muito pelo contrário, vão estar preservando aí a saúde do garoto Estrela. Os relacionados, 24 jogadores, o goleiros Léo Jardim, Pablo e o Felipe Gabriel, os laterais Puma Rodrigues, o Paulo Henrique, o Vitor Luiz e o Leandrinho estão relacionados, os zagueiros Rojas, Léo, Luiz Gustavo e Lincoln, 2 garotos da base, os meio-campistas Matheus Carvalho, o Esforça, Prachede, Zé Gabriel, JP, e aí vem um garoto da base, que é o Lucas Eduardo, vem se destacando, foi relacionado. Atacantes Verrete, Adson, o Rayan, o Serginho, o Rossi, o Eric Marcos e o garoto Bruno Lopes, de apenas 16 anos. Esse aí sendo relacionado pela primeira vez, é um prêmio a tudo que ele vem fazendo, está sendo aí considerado mais uma dessas joias que o Vasco da Gama consegue produzir. Será que vai entrar? Mesmo que não entre, o fato de viajar com a equipe principal, de viver um ambiente de uma concentração de equipe principal, tudo isso é importante para o crescimento. Marque esse nome aí, Bruno Lopes, e o outro do meio campo, Lucas Eduardo. Legal, né? E vamos lá, falar de Vasco da Gama São Januário, porque o Vasco
Hoje, com São Januário, é o primeiro estádio do Rio de Janeiro a ter reconhecimento 100% facial. Já foram vendidos mais de 15 mil ingressos para o jogo de quarta-feira com o Corinthians, às 7 da noite. E sobre São Januário, o presidente Pedrinho falou na entrevista coletiva e o Sérgio Dias, que é o arquiteto do estádio, falou do pedido pessoal do Pedrinho de aumentar de 47 mil para 57 mil o número de lugares à disposição do torcedor no novo estádio de São Januário. É um assunto que mais adiante vão ganhar entrevistas coletivas, outras informações, mas no projeto hoje, daquelas medidas que a gente trouxe quando no potencial construtivo das emendas, uma delas apresentadas pelo Pedrinho é passar o estádio para um número superior a 50 mil torcedores, 57 mil torcedores. Já que eu estou falando do... Então é isso, galera, agradecendo as imagens aí do canal do Jorge Nicola, como sempre, também agradecendo as imagens aí do canal do Wellington Campos UFC, se inscreva lá no canal dos dois, que ele sempre traz notícias excelentes e bem apuradas sobre o Vasco da Gama, beleza? Agora vamos a algumas notícias de hoje. Lembrando que hoje o Vasco joga, né, às 6 horas contra o Internacional, fora de casa, na volta do Internacional ao Beira-Rio. Um jogo complicadíssimo que o Vasco vai ter que tentar pelo menos buscar um empate, que é difícil, com um jogo cheio de desfalque, mas tem que ser Vasco, né? Tem que tentar. E vamos a algumas notícias. O garoto Estrela passará por uma cirurgia no joelho e desfalcará o Vasco por cerca de 3 meses. Segundo o Atenção Vascaínos, a cirurgia é confirmada. O Vasco confirmou que o meia Estrela passará por cirurgia no joelho direito. De acordo com o clube, o atleta apresentou uma alteração anômica e congênita, ou seja, nasce com ele, conhecido como variante discoide, necessitando de uma cirurgia e estabilização no menisco, que será realizada nos próximos dias. O tempo de recuperação estimado é de aproximadamente 3 meses. Então, o garoto Estrela desfalca o Vasco aí. Mais um, né? Complicado. Quem também desfalca o Vasco é o Payet. Payet desfalca o Vasco no jogo contra o Internacional. E o Paiva chamou 2 garotos da base para formar o grupo, né, que vai jogar. Ele foi chamado... Foi o garoto Bruno Lopes e o Lucas Eduardo serão relacionados. Eles dois que são da base, se destacam na base, né? E agora vamos falar sobre saídas e chegadas. Saídas, Cleiton Silva está de malas prontas rumo ao Rio Ave, lá de Portugal, né? Segundo o Vene Casagrande, o Vasco chegou a um acordo. O Rio Ave vai pagar o salário do Cleiton, vai jogar emprestado. Ele só não especificou o tempo de contrato, mas deve ser de 1 ano, né, de empréstimo. Quem também deve sair é o Galdames também. O Vasco está interessado que ele deixe o clube. E tem clube do Chile interessado. Outros 2 também que estão na lista de saída é o Rossi, Buffalo Rossi. O atacante Serginho também é um dos cotados também para deixar o Vasco. E sobre chegada, o atacante Emerson Rodrigues chega ao Brasil nesta segunda-feira para representar o elenco do Vasco. Jogador que foi contratado, né? E deve chegar na segunda-feira ao Brasil. Assim também esperamos que o Vasco deve anunciar essa próxima semana, né, as contratações de Souza, Alex Teixeira e Coutinho. A esperança, né, que ele seja anunciado nessa segunda ou no mais tardar da semana. E uma notícia também que saiu que é a empresa consultoria que cobra 15 milhões do Vasco. E uma empresa que foi criada em 2021 tem capital social de 50 mil. É estranho, né? Mas é isso aí. E antes, para encerrar, vamos passar a provável escalação do Vasco hoje, né? Pro jogo internacional. O Vasco vai a campo com Léo Jardim, Léo, Robert Rojas, Vitor Luiz, Paulo Henrique, Matheus Carvalho, Esforza, JP e o ataque formado por Ryan, Verrete e Adson. Então esse é o provável time que deve entrar em campo hoje. Beleza, galera? Vamos agora torcer pela vitória do Vascão. Desde já sempre agradecendo aí a todos. Se inscreva no canal e deixa seu like, compartilhe. Ative o sininho de notificações para receber mais atualizações. Beleza, galera? Até mais.